Galerinha do Explica aí, estamos aqui para mais uma aula de filosofia comigo, o professor Bruno, e o tema da aula de hoje é, filosofias helenísticas. Pessoal, como vocês sabem, a filosofia helenística ou filosofias helenísticas, já que nós estamos falando de várias correntes filosóficas, elas vão ter origem principalmente no período alexandrino. Bruno, como assim no período alexandrino? Sim, claro. Após a Guerra do Peloponeso, nós tivemos a fragmentação e a fragilidade temporária por parte das cidades-estados gregas e, aproveitando-se desse fato, Felipe II, rei da Macedônia, invade com suas tropas e conquista todo o território grego, dando origem ao período helenístico. Após sua morte, quem assume? Seu filho Alexandre. E quando seu filho Alexandre assume o poder, nós teremos aí o processo expansionista dos macedônicos, e esse processo expansionista vai contribuir para que ocorra a formação da cultura helenística, que vai ser caracterizada pela fusão entre as culturas orientais e a cultura grega. Dessa forma, galera, nós teremos, nesse período, a passagem do público para o privado. Bruno, como assim do público para o privado? Simples, pessoal. Quando nós estamos falando da passagem do público para o privado, nós estamos falando sobre uma guinada filosófica. Sim, claro, uma guinada filosófica, porque até então os gregos cultuavam muito a questão do ócio, eles exaltavam, enalteciam a questão do ócio. Isso por quê? Simplesmente porque eles participavam ativamente das tomadas de decisões, já que eles participavam das assembleias com certa regularidade. Mas, a partir do momento que nós temos a figura de um grande líder e que não conta mais com a participação do público, já que ele toma as decisões por si só, nós vamos ter essas pessoas, a partir dessa influência oriental, dando uma guinada no pensamento. E nesse caso, nós estamos falando sobre as filosofias helenísticas. Então, inicialmente falaremos sobre o epicurismo, ou como nós costumamos chamar, a filosofia de jardim. Pessoal, Epicuro, esse personagem emblemático, ele simplesmente entendia que o objetivo maior da filosofia era a felicidade. E essa felicidade seria, segundo ele, alcançada por meio do prazer. Mas cuidado, calma garoto, calma garota, nós não estamos falando de um prazer sexual. Nós estamos falando de um prazer ligado a fazer tudo aquilo que é natural e necessário. Bruno, como assim fazer o que é natural e necessário? Nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, e essas são necessidades naturais, bem como algo necessário. E quando nós estamos falando em prazer como algo que é alcançado por meio de coisas naturais necessárias, nós estamos falando que para esses pensadores, porque nós estamos falando de uma corrente não apenas de Epicuro, para esses pensadores, nós vamos ter aí a questão não apenas do prazer por si só, mas principalmente a questão da defesa, a valorização de uma vida simples. Bruno, como assim a vida simples? Sim, para os helenos, nós tínhamos a presença do que eles chamam de ataraxia. Ataraxia pode ser traduzida facilmente para serenidade, tranquilidade, equilíbrio, moderação. A palavra-chave é moderação. Então, quando nós falamos na filosofia epicurista, nós estamos pensando em uma felicidade que é alcançada por meio do prazer, e o prazer que consiste na moderação. Ao fazermos aquilo que é natural e necessário, ao buscarmos uma vida simples e modesta, segundo Epicuro, nós seríamos felizes. Então perceba o seguinte, se para Epicuro o ponto central, o ápice da felicidade seria essa questão do prazer, nós vamos ter em Zenão, fundador do estoicismo, como princípio de felicidade, o amor fati. Bruno, mas o que seria esse amor fati? Entendam o amor fati como sendo o amor ao destino. Bruno, como assim? Como é que alguém pode amar o seu destino? Simples. Para Epicuro, existem coisas que dependem de nós.
E as coisas que dependem de nós, nós precisamos fazer. Mas existem coisas que não dependem da nossa vontade. E essas coisas que não dependem da nossa vontade, segundo Zenão, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer é aceitar amor fati, amor ao destino. Então perceba o seguinte, apesar de Zenão ser o fundador dessa escola, nós tivemos grandes exemplos de teóricos ou pensadores estoicistas ao longo do período helenístico, bem como durante parte do Império Romano. Pessoal, veja só. Quando nós estamos falando em estoicismo, nós lembramos de um filósofo, um pensador muito famoso chamado Sêneca. E Sêneca, ele era uma pessoa bastante influente durante o Império de Calígula. Porém, ele foi acusado de ter um lance amoroso, uma relação amorosa, um caso com a irmã do imperador, e por isso ele foi para o exílio. Então percebam vocês que um cara que estava no auge da sua trajetória política, agora, por uma questão pessoal, acaba sendo afastado daquilo que ele mais gostava. Então, alguns anos depois, esse mesmo Sêneca, ele retorna ao cenário, mas dessa vez como professor de um cara chamado Nero. Então ele, que era o professor de Nero, ele simplesmente vai retornar como um dos principais consultores e conselheiros de Nero. Então percebam, ele era um defensor do amor fati. Ele acreditava que a felicidade seria alcançada por meio da aceitação do destino. Então, quando nós estamos falando do amor fati, quando nós estamos falando da aceitação do destino, nós percebemos em Sêneca um grande exemplo sobre isso. Bruno, como assim? Simples. Um cara que retorna para Roma, um cara que retorna como um dos principais conselheiros de Nero, ele simplesmente retorna ao posto máximo da sua vida, da sua trajetória política, e em determinado momento é acusado pelo imperador Nero de traição, e o próprio Nero chega e pede para que ele cometa suicídio. Óbvio, Sêneca poderia se recusar, poderia tentar rebelar-se contra o imperador, mas ele simplesmente vai o quê? Aceitar o seu destino e tem uma morte tranquila e em paz após cometer o suicídio. Pessoal, o que nós estamos tentando dizer é que essas duas correntes, elas pregam a mesma coisa. Tanto o epicurismo quanto o estoicismo, elas vão defender que o objetivo maior da vida humana é a felicidade. E, apesar da divergência, já que um defende a felicidade como algo alcançado por meio do prazer e o outro pela questão da aceitação, o que nós temos aí é, permeando em todo esse período, que o objetivo maior do ser humano é alcançar a felicidade. Galera, aqui nós encerramos mais uma aula do Explicae e depois retornaremos para concluir a filosofia helenística. Grande abraço!